Olá, meus amigos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o momento que você vai ver esse vídeo, então esteja aí envolvido nas nossas boas vibrações. Boas vibrações que a gente pede a Jesus e ao nosso Pai Criador que nos dê as bênçãos que precisamos para que a gente continue caminhando, né, nessa vida com os nossos passos, mesmo que ainda vacilantes, mas com a perspectiva da gente alcançar sempre o melhor, sempre a luz, sempre a paz. Nós daremos sequência hoje nos estudos sistematizados do livro O Espírito da Verdade, o item 64, o primeiro, que vai nos remeter ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, versículo 3. Nós faremos, então, a leitura primeiro da parte do Evangelho e depois vamos para a leitura compartilhada do livro O Espírito de Verdade, ou da Verdade, de autores diversos. Mas hoje nós teremos uma mensagem do nosso nobre e belo mentor espiritual, que é o Emmanuel, com toda a beleza da sua obra, a sua, né, estatura espiritual que veio iluminar o século XX com um trabalho, né, gigantesco, como são os trabalhos confiados por Cristo para aqueles discípulos que ele confia. E nós, na nossa pequenez, ele vai confiando os trabalhos que somos capazes de fazer. Cada ser humano tem um trabalho a realizar, uma missão a realizar. E no conjunto da obra, nós fazemos o trabalho maior, que é transformarmos o nosso planeta num mundo melhor, a partir do nosso coração. Trabalho individual, trabalho coletivo. E a seguinte questão: aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio dele e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. E aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a si mesmo que recebe. É a mim mesmo que recebe. É a mim mesmo que recebe. É Jesus que está falando. Isso está gravado em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Essa história é antiga, né? Desde a época do Cristo, tem 2000 anos de antiguidade, né? Quando os discípulos, ali naquele halo energético, aquele halo de luz de Jesus, né? E eles tendo aquela proposta de fundar o reino de Deus, porque essa foi a missão de Jesus. Passo pela cidade para a fundação do reino de Deus no coração dos homens, disse Jesus a Anã, quando ele tinha aproximadamente 30 anos, estava ali em Jerusalém, iniciando o seu ministério de pregação das boas novas do reino de Deus. Então, é essa proposta de fundar o reino de Deus com aquele grupo de 12 apóstolos mais próximos, né? Todo mundo conhece essa história, mas entre eles havia, né, uma perspectiva de quem seria o mais próximo de Jesus ou de Deus nesse reino dos céus, né, no reino de Deus. E Jesus fala assim: olha, aquele que quiser ser o maior de todos, seja o menor, seja o servo, se converta como uma criança, na sua ingenuidade, na sua pureza, na sua simplicidade. Não procure ser o maior entre os homens. E eu não sei se tem alguma coisa a ver com o nosso mundo de hoje, né? Nosso mundo hoje que se pauta numa competição, numa
forma de se colocar sempre acima de tudo, acima de todos, ser o melhor, o mais bonito, o mais inteligente, o mais rico, o mais rápido, o mais assim ágil, o mais. Nós vivemos esse momento, uma sociedade que estava se pautando pelas relações de concorrência, de competitividade, onde um deve sempre destacar. E a gente vê que tudo que nós produzimos na literatura, tudo não, entre aspas, né? Na literatura, na mídia televisiva, auditiva, né? Hoje nós vemos aí a inserção da mídia social, as pessoas fazendo selfie, fazendo story, fazendo uma série de questões onde elas se colocam em evidência. E Jesus assim, olha, essa questão de se colocar em evidência, se colocar em primeiro lugar, acima de todos, de ocupar o trono entre os homens, isso não é muito bom para o ego, para a vaidade, para o orgulho, o egoísmo. Isso é uma fonte riquíssima de nutrientes, mas para estar na paz espiritual do reino de Deus é necessário outro alimento. E o outro alimento se faz a partir da humildade, da simplicidade, né, do anonimato. Queremos hoje aparecer mais do que tudo, mandar fotos, mandar imagem, mandar likes, mandar um monte de coisa, lives, né? Não é likes, não, é lives. A gente manda lives e pede likes, né? Nós estamos na era de falar tudo em inglês, né? Ou seja, fazer um estudo ao vivo querendo que os outros aplaudam. Aplauda como? Dando like. Gostei, gostei, gostei. Tem 1 bilhão de likes, 1 bilhão de pessoas que gostaram do meu vídeo, da minha imagem, da minha foto, das minhas férias, isso, aquilo. E às vezes é uma coisa tão frustrante intimamente, porque o que está do outro lado não tem rosto, mas tem um gostei ali, né? E é isto que nós estamos vivenciando hoje, uma sociedade que produz heróis, que produz imagens, que produz sons, vídeo e tal, e nos coloca assim sempre naquela busca de estar no topo. Eu quero ser o youtuber com 200 trilhões de seguidores, com não sei quantos, não sei o quê. Eu quero ditar a moda, eu quero ditar a regra, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E Jesus fala assim, olha, na vida verdadeira, aquela que transcorre na sua mente, no seu coração, conectado às leis divinas, o oposto disso é que vai te dar essa possibilidade. E o oposto disso se chama humildade, serenidade, paz, anonimato. Os verdadeiros discípulos de Jesus da atualidade, muito grande número deles nem aparece nas páginas da história. Temos aí um ou outro, né? O Chico, o Divaldo, Madre Teresa, Irmã Dulce, uma série de espíritos que se despontam, mas 90% estão aí, ó, por debaixo dos panos da visibilidade social. São aqueles pais, aquelas mães abnegadas que trabalham, né, 24 horas pelo seu grupo familiar, aquela pessoa que é o referencial de uma comunidade, de uma coletividade, aquele espírito abnegado nas regiões mais pobres do planeta, principalmente na África, na Ásia, nas Américas, aí, no próprio Brasil a gente vai ver gentes que não sabe ler, não sabe escrever, mas tem um coração de ouro, né? Quantas mulheres são verdadeiras heroínas, né? Mães abnegadas, trabalhadoras, ainda hoje tem que cumprir uma carga horária profissional e trabalha assim, silenciosamente, é companheira, pais também, alguns, né? Alguns não, muitos, a gente não vai entrar aqui numa concorrência quem que é melhor, homem ou mulher, mas a pessoa que assume um papel como espírito, homem, mulher, masculino, feminino, que atua de forma silenciosa e cumpre com os seus deveres. Esses são os missionários de Deus no anonimato, que a gente não vê, né? Professoras
quantas professoras dedicadas, que são verdadeiras mães, além de educadoras intelectuais. O pessoal que trabalha na área da coleta pública, né, vamos colocar aqui, do lixo da sociedade, ali sempre limpando, coletando, levando, deixando a cidade mais limpa, tanto quanto é possível, né? Porque nós ainda não aprendemos a ter a educação necessária de jogar o nosso lixo no lixo. Misturamos lixos, né, orgânicos com lixos perecíveis, uma série de coisas. Vamos misturando as coisas e colocamos tudo junto. Vidro que quebra com papel, com casca de alimentos. Se a gente fizesse uma separação, né, fazer um lixo seletivo, o que é orgânico num lado, o que é inorgânico do outro, aquilo que corta, que machuca, também separado, arrumadinho. Se todo mundo contribuísse, né, tudo ficaria bem melhor para essas pessoas e para a nossa sociedade também, de uma forma geral. Tem pessoas que têm uma possibilidade muito grande de trabalhar e de ajudar. E os enfermeiros, os médicos, né, nessa pandemia que nós estamos vivenciando? Pessoas abnegadas, mas também tem o porteiro, a faxineira, tem o policial, tem o motorista de ônibus, o trocador. O antigo trocador agora está extinto, né? Porque a gente precisa de ter menos despesa e mais lucros. Então, as empresas de ônibus também trabalham com essas lógicas, né? E por aí vai. É a nossa vida. O assessorista do prédio, o atendente lá no supermercado, no comércio de uma forma geral, são todos missionários de Deus, trabalhadores abnegados, né? De uma certa forma, estão aí no anonimato, muitos no anonimato. E tem outros, muitos outros, se a gente for fazer uma relação aí, a gente vai ver o lavrador no campo, a pessoa que trabalha 24 horas para poder dar comida, produzir comida e mandar comida para o mundo inteiro. Então, são diversas formas, né? Vamos fazer a leitura compartilhada do capítulo 64, o primeiro. E aquele que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Quer ser o primeiro? Sirva. Faça como Cristo. Cinja-se como um escravo e vai lavar os pés dos seus discípulos. Vai oferecer o melhor. E o melhor é se colocar na condição de servo. Nós estamos falando aqui na construção do reino de Deus e não na construção do reino dos homens. O reino dos homens, os outros têm que nos servir porque nós somos melhores. No reino de Deus, a lógica é o melhor serve o menos melhor. E assim por diante. O Cristo, que era o rei solar, o governador espiritual do nosso planeta, foi aquele que mais serviu à humanidade. E ele trouxe o melhor de todos os acepípetes que a gente pode encontrar na nossa vida, que se chama Evangelho, a boa nova do reino de Deus, o alimento espiritual, o pão da vida. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva, de direção. Destaque e direção. A nossa vida nos remete a isso. A sociedade humana nos incute isso desde pequenininho, que nós temos que ser melhor, o destaque e ficar na posição de mando. Uma relação até com relacionamento. A gente vê pessoas. Um dia eu estava num ônibus, como muitas pessoas, né? E eu vi duas jovens conversando uma com a outra pelo telefone celular, e ela falando alto para todo mundo escutar, então não é segredo de Estado.
e ela falando que agora ela estava por cima da relação social, da relação, não é social, não, na relação afetiva com o namorado dela. E que ele agora estava pianinho com ela, porque ela que estava ditando as ordens com as rédeas na mão. Então, ela estava fazendo o que ela queria e ele estava lhe obedecendo. Será que isso é uma relação sadia? A gente impor aquela pessoa que a gente diz que ama e quer dividir a vida afetiva com ela, a gente ficar fazendo ar de superioridade? Para a gente pensar. E é isso que a Emmanuel está colocando para a gente, né? Posto de destaque e condição de diretividade. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em correria infrene, por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Ganhar quanto mais melhor. Quanto mais eu encher as burras de dinheiro, mais eu estarei em evidência. Muitas elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que evoca para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidários da delinquência e do vício para sossegarem as próprias ânsias de fulgurações nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. A vida humana é transitória e passageira. Tirania risonha, posses efêmeras, inteligência nas artes, na cultura, na ciência, na filosofia, tudo isso caminha junto com a evolução do homem, mas quando nós empregamos essas possibilidades, as questões humanas, e principalmente na questão do posto de direção, de tirania, de evidência, isso vai passar com o tempo. O ídolo hoje, aquele que está em destaque, em evidência, a gente vê na mídia, principalmente a mídia televisiva, né? Novelas, filmes, Hollywood, né? E um monte de outras coisas. Hoje está aqui e amanhã está lá embaixo, né? Numa condição de subalternidade. Muitos não dão nem conta e caem no mundo das drogas, do alcoolismo, da depressão. Muitos até se suicidam, se matam porque não suportam a condição de não ser o destaque o tempo todo, o evidente, o visto, o aplaudido, o bajulado. E é isso que nós estamos vendo nessa frase de Emmanuel. Todos caminham subordinados às mesmas leis, elevando-se hoje na vida humana para descer amanhã. Esse descer tem vários aspectos. Pode ser para o túmulo, pode ser para a subalternidade, pode ser para o esquecimento e uma série de questões. O império econômico, a autoridade terrestre e o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a afeição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Do jeito que vem, vai. Foi embora. Passou. Ficou esquecido. No anonimato. Virou história. O esplendor da glória romana que dominou o mundo por quase 700 anos, hoje são escombros e história. Passou. Os espíritos não. Os espíritos continuam a caminhada, buscando o reino de Deus, buscando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é luz. Em evidência, o autor desse texto, Emmanuel, senador Públio Lentulus, que teve a oportunidade de
ter um minuto de prosa com Jesus, pessoalmente, tete a tete. Não aproveitou um minuto, guardou os séculos, mas hoje ele vem trazer luz para as nossas almas, para as nossas vidas, iluminando-nos as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa compreender os verdadeiros valores da vida, que é a vida do Espírito, que é a vida que se conjuga às leis divinas, nos aproximando de Jesus, nos aproximando de Deus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. O destino é o caminho e o alvo que nós temos que alcançar. O caminho que percorro que vai me levar a um alvo. Isso é o destino, o ponto final das nossas experiências. E muitas pessoas elegem um crime, né? E uma série de outras questões aí na nossa sociedade moderna, esquecendo que amanhã ele terá que catar os cacos, recompor corpos e fazer de forma diferente, a duras provas, que também é um remédio para a alma, né? As duras provas não é castigo, não é tortura, é apenas a possibilidade da recomposição da sua consciência junto às leis divinas. É uma bênção de Deus. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da luz e da criação. Grande maioria toma a aparência de comando como sendo a melhor posição, o destaque. E raros chegam a identificar no anonimato a posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da luz. Buscamos o destaque humano e esquecemos que o destaque do Espírito é a humildade, o anonimato que vai nos conduzir aos altiplanos da luz. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. As leis dos homens são uma não, bilhões de leis humanas, e as leis de Deus são únicas, imutáveis, incorruptíveis. Os homens criam leis a seu bel prazer para se vangloriar e se beneficiar. Vivemos em sociedade que as leis beneficiam os mais corruptos, os mais desventurados moralmente, mas eles estão ali na posição de mando, de comando, de poder, aí eles criam as facilidades, esquecendo que um dia eles vão ter que baixar, como nós vimos na frase abaixo. Para a verdadeira realidade, eles terão que recompor cacos. A questão é a seguinte: será que vai dar tempo? O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala que no mundo de regeneração haverá provas, mas não haverá expiações. Dizem as tradições ilustres da doutrina dos espíritos que a partir de 2057 o nosso mundo já será de regeneração. Então haverá provas para aqueles que aqui ficarem. Porém, não haverá espaço para expiação. Então, nós temos aí menos de 40 anos, né, para poder expiar as nossas necessidades. E aqueles que estão, neste momento, só se complicando diante da vida, para se dar bem entre os homens, encher o bolso de dinheiro e, na hora que for gastar tudo, a vida pede a alma. O corpo vai para o túmulo e a alma vai aferir os valores da própria consciência junto às leis eternas. Aí, como vai fazer para refazer? Só numa outra escola, né?
o universo está cheio de escolas para todo mundo. Então, Deus é muito maravilhoso e haverá de nos oferecer moradias compatíveis com as nossas próprias consciências e o nosso padrão vibratório, além da nossa escala de valores, aquilo que norteiam os nossos passos nas diversas experiências reencarnatórias. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A verdade é que são as leis divinas, que não temos a mínima possibilidade de ludibriá-las. Aquela história do jeitinho brasileiro só funciona no Brasil e num plano material, no plano espiritual não funciona, não. Essa história de jogar bomba atômica num país e no outro ameaça, porque não vai jogar, só ameaça, o poder bélico só vale aqui, onde a matéria é ainda compacta. No plano espiritual, com as leis divinas, não existe bomba atômica, não. Bomba atômica é a própria consciência se colocando junto. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Dinheiro no plano espiritual, valores da alma. Blaise Pascal falou: quando vejo a brevidade da vida humana e o tanto que vocês se esforçam para angariar valores, mas quando morre, o que é dado ao homem levar deste mundo? Nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, o bem, a inteligência e a própria consciência. São os valores morais, né, que nós vamos conduzir com a nossa alma. Não se encastela simplesmente na notoriedade de qualquer natureza. Vamos viver aquilo que é real, que é verdade. Não depende unicamente da argúcia ou sagacidade. Não é... Deixa eu voltar 3 frases aqui. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. A liderança real não é no dinheiro. Não se encastela simplesmente na notoriedade de qualquer natureza. Não é na notoriedade. Não depende unicamente da argúcia ou sagacidade. Nem é fruto de erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que ausentam de si mesmo, buscando os semelhantes para servi-los. A liderança real é essa. Não é as burras cheias do dinheiro, não é a notoriedade, não é a sagacidade que muitos apresentam, não é fruto da erudição pretensiosa, mas é sim na possibilidade de servir aos semelhantes. Aquilo que o Cristo disse, o maior entre todos é aquele que mais serve, sem esperar retribuição alguma. Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, entrando para o anonimato, servir no anonimato. E renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, abdicar de si mesmo. Como médico está abdicando do prazer de estar em casa para poder estar lá enfrentando essa pandemia com pacientes que ele nem conhece. Mas essa é a missão do médico, do enfermeiro, né, do maqueiro, do motorista da ambulância, do vigia que fica lá na porta e das pessoas que atendem, no trabalho de alimentação, dos trabalhos que envolvem todo esse processo. Se esquecer de si, bem redundante, para servir. Assim deveria ser com as autoridades máximas e com todos nós. Nesse momento é momento de servir, de unir, não de dividir, não de se isolar, mas de compartilhar.
compartilhar as boas vibrações, as boas obras, tudo aquilo. Renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas. Um pai e uma mãe abnegados renunciam em favor dos filhos. Podemos renunciar em favor da coletividade, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. As leis divinas estão nas nossas consciências, devemos obedecê-las. E por amar a todos sem reclamar, amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nela encontra seus interesses fundamentais. Ser o menor no mundo dos homens para ser o maior no reino de Deus, tanto quanto comporta a sua carga de valores morais e éticos e espirituais. Essa lição é uma lição antiga que Jesus nos trouxe, mas ela já está bem mais antiga ainda. E a gente vai ver que os prepostos do Cristo em todos os tempos trouxe a essência dessa lição no seu comportamento humano. Quantos abnegados trabalhadores serviram? Quanto é que nós somos capazes de servir? Às vezes chegamos na instituição a qual nós frequentamos. Eu não vou falar qual que eu frequento várias. Sou filiados a algumas como sócio, então não vamos por nome. Acho que nem é necessário por nome. Porém, a gente sabe quem que preparou o ambiente, que deixou ele higienizado, limpinho, quem que pagou a conta de luz, quem que pagou a conta de água, quem que pagou os funcionários que nos servem, quem que limpou o salão, a sala, quem que deixou tudo assim pronto para que eu possa usar naquele momento que eu entro. Chegamos em diversos locais, que está tudo limpinho, arrumadinho, organizado, tem de tudo. Quem deixou ali pronto? Quem organizou? Quem colocou a mão na massa? Quem limpou? O banheiro que a gente usa nesses locais limpinhos, asseados, quando nós não fazemos o contrário disso, quem que foi ali limpar? Quem que deixou pronto? Um alimento que a gente compra, que a gente come, quem preparou? Quem plantou? Quem transformou, beneficiou? Quem deu sabor? São tantas formas de servir a humanidade, servir no lugar que nós estamos, na profissão que nós estamos, com a inteligência que nós temos, com o sentimento que já nutrimos em relação ao bem coletivo, ao amor. São formas da gente servir, né? Talvez eu não possa ir hoje em muitos locais onde há muita gente, mas a minha prece pode ir. As minhas boas vibrações podem ir. O meu bom pensamento ou os meus bons pensamentos podem ir. Às vezes a gente pode enviar, né, um sentimento de carinho, de respeito, de amor, de bem-querer para alguém que está lá do outro lado do mundo. Vamos colocar uma criança na África passando fome, que não tem o pão material para comer, ela pode ser alimentada com o pão espiritual que eu posso oferecer nos momentos da minha prece. E talvez a necessidade do espírito é viver com a escassez do alimento material, mas se fortalecer, se nutrir com o alimento espiritual, para que ela possa se recompor diante das leis divinas. Isso a gente pode extrapolar para todos os campos da vida humana. E é isto que os benfeitores espirituais fazem por nós. Quando a gente faz uma corrida de olhos no livro Nosso Lar, naquele período pré-guerra, Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que os clarins das esferas superiores convocava a oração constante em benefício dos humanos, ou seja, do planos mais altos, mais elevados,
espíritos nobres, espíritos lúcidos, espíritos crísticos estão vibrando por nós, para que a gente tenha sabedoria e condições de superar aquela provação coletiva que foi uma Segunda Guerra para o mundo inteiro e até hoje está sendo. Isso se extrapola. E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Uma situação mundial que é essa pandemia, esse vírus que se espalhou desde o ano passado, outubro, novembro, dezembro do ano passado, janeiro desse ano, carnaval que se multiplicou aí e as autoridades, de uma certa forma, ficaram bem caladinhas e o vírus foi, e depois do carnaval, o alarde, né? o alarme. Mas a gente já está convivendo com essa situação. Os homens podem ter mentido para nós, mas a espiritualidade não. E eles enviaram as mensagens, as boas vibrações, as boas preces, porque para ele o bem coletivo é melhor. Para a gente é o bem pessoal, é o bem assim notório, né? Quem é o pai disso, quem é o autor daquilo, quem vai trazer a solução, quem vai descobrir a vacina, qual país vai ter essa hegemonia, qual laboratório vai fabricar e vender por qual preço. Então, nós estamos vivendo aí e esse vírus está mexendo com a nossa intimidade, né? Vamos servir a todos. Esse é o espírito que devemos animar nessas situações. Vamos nos colocar e não vamos querer ser servidos, não vamos querer ser hegemônico. Porque esses que estão querendo serem hegemônicos, né, trazer a solução mágica de uma vacina que vai controlar para possuir e angariar muito mais recursos e até ter a possibilidade de se colocar no lugar de Deus com direito de vida e de morte. Somente Deus pode fazer isso. Porque tem gente que tem vírus e muitos outros vírus e vai passar. Tem gente que vai pegar uma gripinha e não vai passar. Porque quem determina são as leis divinas, não são as leis dos homens. E quando o homem fala assim, descobri a vacina, a gente sabe que o vírus é mutante, ele pode mudar uma outra forma e agir de forma diferente. Ou ele pode simplesmente, sem que alguém descubra uma vacina, um remédio, ele simplesmente perder a sua força, porque a própria natureza humana vai gerar nos corpos e nas mentes que estão conectadas com os pensamentos mais positivos, os anticorpos necessários. Algumas pessoas vão desencarnar como já desencarnaram, mas a maioria vai sobreviver. A nossa humanidade cresce. Em 1900, a gente tinha 780 milhões de espíritos encarnados. Em 2020, nós temos 8 bilhões de espíritos desencarnados. Em uma entrevista que Emmanuel ofereceu ao J. Herculano Pires, através do Chico Xavier, na década de 60, 70, se não me engano, numa rádio de São Paulo, Emmanuel fala que o nosso planeta tem possibilidade e capacidade para receber 40 bilhões de espíritos encarnados. E o mundo, o nosso planeta, tem a potência de oferecer recursos para todos. Só que esses recursos serão de uma forma mais espiritualizada e de outras formas de extração das nutrições que necessitamos. Nutrições no plural, porque são várias, né? Ou nutrição de uma forma geral. Mas somente espíritos mais organizados, mais comprometidos, mais conscientes do seu papel e mais, conectado com as leis divinas. A regeneração está chegando. 37 anos em relação à eternidade dos tempos. Não sei nem quantos milésimo de segundo pode ser. A gente sabe que
daqui a pouco estaremos vivendo um mundo regenerado, um mundo ditoso, um mundo feliz, e seremos um espírito crístico. E é daqui a pouco, porque a eternidade ela é para sempre, desde sempre para todo sempre. Espírito de verdade, algumas reflexões. Não trago eu, Agnaldo, a verdade. Trago uma reflexão do meu ponto de vista, da minha capacidade de compreensão. E ofereço a possibilidade de vocês também de refletirem, de ir no livro, no Evangelho, no próprio livro, e fazer a leitura e tirar as próprias conclusões e fazer uma análise da vida que nós estamos vivendo, da sociedade, como ela se organizou, como ela se pauta, quais os valores, onde devemos buscar e se nós estamos vivenciando dias de paz com tanta turbulência ou se nós estamos turbulentos na turbulência, principalmente nas turbulências das fake news que vem acontecendo com muito mais evidência nos últimos tempos. Que Deus abençoe a todos e nos guarde em luz e paz, que possamos refletir muito sobre as leis divinas para que sejamos capazes de contribuir com Jesus na construção do reino de Deus. Não como o maior de todos, mas como o servo, aquele que serve. Boa vida, um bom tempo, uma boa consciência para todos. Muita paz.